Glória a Deus. Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Isaías. Vamos lá, vamos começar? Nós vamos ler Isaías capítulo 50. Glória a Deus, meu povo, bom dia! Isaías 50. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio que eu entreguei na mão de vocês, com a qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a que eu vendi? Eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades, e a mãe de vocês foi repudiada por causa das suas transgressões. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando eu chamei, ninguém respondeu? Será que a minha mão não encolheu tanto que eu não posso remir? Ou será que eu já não há força em mim para te livrar? Eis que a minha repreensão seca o mar, transforma os rios em deserto, até os seus peixes cheiram mal, porque não havendo água, morrem de sede. Posso vestir os céus de escuridão e cobri-los com pano de saco. O sofrimento e a fidelidade do servo do Senhor. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta de todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça. Como aqueles que aprendem, o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem retraí. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam minha barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim, porque o Senhor Deus me ajuda. Por isso não serei humilhado como uma pedra, não serei envergonhado. Perto está os que o justifica. Quem ousa entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Que se aproxima diante de mim? Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa, e a traça os comerá. E quem de vocês teme ao Senhor e ouve a voz do teu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz. Confie no nome do Senhor. Se firme sobre o seu Deus. Todos vocês acendem o fogo e se armam com flechas incendiárias. Com flechas incendiárias, andem entre labaredas do fogo de vocês e entre flechas que vocês acenderam. De mim lhes sobrevirá isso, que vocês se deitarão em tormentos. Esse texto, ele começa assim, vem cá, gente, só uma coisinha aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Assim te diz o Senhor: onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês? Ou com o qual eu a repudiei? É interessante que Jesus, ele veio para libertar o povo. As pessoas esperavam um Jesus político, elas esperavam um Jesus sanguinário. Quando Jesus ele veio como um Jesus que amava, as pessoas se assustavam e elas não entendiam o que era isso. As pessoas não compreendiam o tamanho do amor de Deus. Então Jesus vem, ele liberta os cativos, ele muda histórias, ele muda contexto. Todo aquele que realmente quiser, ele sai do império das trevas, ele é transportado para o reino do Filho do amor de Deus. E ali começamos uma história com Jesus. Jesus, ele veio para resgatar o sonho de Davi. Qual é o sonho de Davi? A igreja. Cristo, ele veio do trono dele para resgatar a igreja. Isaías capítulo 50. E a igreja é uma igreja sem mancha, sem mácula, limpa, adornada. As suas vestes são alvas como a neve. Ela é pura, ela é irrepreensível.
Mas o sonho de Davi terreno, nós somos a igreja. Nós vivemos algo completamente contra essa espera de Cristo. E olha que interessante. Eu lido com pessoas e pessoas de igreja. O maior problema que nós temos hoje são dentro das igrejas. Hoje a noiva é suja, terrível, mesquinha, arrogante, prostituta, mentirosa. Isso eu tô falando da noiva de Cristo, blasfemadora. Meu Deus, é. E é interessante que Jesus, ele é tão longânimo, que ele é um noivo que espera uma noiva imaculada. Sabe o que isso significa? Que Jesus está esperando esse tempo todo para que a noiva de Cristo se santifique. Jesus, ele está esse tempo todo esperando para que eu e você entremos no caminho da salvação, para que assim possamos participar de um casamento santo. É interessante observar como a noiva, ela está ferida. E o problema da noiva estar ferida é porque a noiva não conhece o noivo. Porque o único capaz de curar todas as feridas da noiva é o noivo. E o noivo espera até hoje e continuará esperando, porque ele disse que ele esperaria. E ele espera por uma noiva limpa. Enquanto essa noiva não se limpar, ele não volta. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então o texto começa, assim te diz o Senhor: por acaso eu entreguei uma carta de divórcio? Por acaso fui eu? Onde que está essa carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês para romper com vocês? Ou vem cá, cadê o meu credor? Cadê? Quem eu os vendi? Vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades, e a mãe de vocês foi repudiada por causa da transgressão de vocês. Por qual razão eu vim e ninguém apareceu? Por que eu chamei e ninguém respondeu? Será que a minha mão se encolheu tanto que eu já não posso remir? Existem muitas situações em que eu e você podemos falar assim: isso aqui é só milagre. Isso aqui, se não for a mão de Deus, existem outras ainda que a gente fala: isso aqui é nem um milagre. Não tem? Porque a gente é audacioso. A gente diminui o tamanho de Deus. Mas é interessante que, na verdade, lá no fundinho, nós vivemos longe e afastados de Deus. A gente fala com a nossa boca, mas a nossa atitude e o nosso coração diz completamente contra o que a gente fala com a nossa boca. Sabe por quê? Porque a gente é adultinho, então a gente acha que a gente pode viver longe de Deus. Eu preciso crescer. Eu preciso, amadurecer. Agora eu já sei tudo da minha vida. E é exatamente aí em que eu e você começamos a nos perder no meio do caminho. O caminho do obediente, ele é doce. Teve um dia que eu estava na casa de uma amiga minha e eu estava observando o comportamento dos 3 filhos dela. 3 meninos extremamente obedientes, e eu fiquei impactada com eles. Eu acompanho eu convivo com essa família já tem mais de 10 anos. E o mais velho estava lavando louça, e ele era um adolescente. E eu lembro que eu estava conversando com a minha amiga, o Espírito Santo me disse: olha para o filho dela, o mais velho. E eu olhei. E ele me disse: tá vendo aquele menino? Falei: tô. Ele disse: ele é obediente. Você vai observar o futuro desse menino. O caminho dele é doce. Eu achei aquilo tão impactante. Eu me arrepiei todinha. O caminho do obediente é doce. Ele é puro.
Ele é santo e o futuro dele está na palma das minhas mãos. Minha amiga falou assim, que foi? Eu olhei para ela e falei, o Espírito Santo acabou de falar comigo. Ela, sobre o quê? Eu, sobre o seu filho. Ele hoje é um adolescente e você tem muita preocupação com o futuro dele, porque você é mãe dele. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Ele é obediente e o caminho do obediente é doce. Ele é puro. A pureza está no coração dele. E a vida dele vai ser doce, porque ele é obediente. Aquela mãe chorou. Passou-se os anos. O menino fez faculdade. O menino passou em primeiro lugar em tudo na faculdade. O menino tinha bolsa de estudo, porque ele era o melhor aluno da faculdade inteira. Quando terminou a faculdade, antes de terminar a faculdade, ele virou para a mãe dele e falou assim, mãe, acho que eu quero fazer um mestrado. E aí eles fizeram um mestrado. Tava até aqui, quando a gente foi pagar a inscrição no mestrado, eles não estavam conseguindo. Eu falei, me dá esse aqui que eu vou pagar. Aí eu paguei, aí ele me ligou, pô, eu tô com medo de não dar certo. Eu falei, meu filho, vai, só vai. Eu tô acostumada a pagar isso desse jeito. Aí deu certo, ele fez a inscrição dele, ele passou em primeiro lugar. Ele começou a cursar esse mestrado na Universidade Pública aqui de Brasília. E ele recentemente desenvolveu uma mão mecânica que vai salvar a vida de muita gente. A minha amiga viajou para fora e quando ela estava indo, na verdade ela já estava lá, ela me manda uma notícia de jornal e o filho dela estava no jornal. Aquele menino tão concentrado, tão obediente, desenvolveu uma mão mecânica que vai ajudar pessoas com muitas doenças. E ele se tornou relevante para a nossa cidade, para o nosso Distrito Federal. É um projeto piloto que já funcionou. É muito forte. Quando eu li aquela notícia, eu me lembrei daquela palavra, naquela noite. Eu estava indo embora, ele ajudou a recolher tudo. Ele estava lavando a louça para que a mãe dele não ficasse tão cansada. E naquela noite, eu olhando aquele menino a alguns metros de distância, eu me vi na cena. Eu me lembrei da roupa, eu me lembrei da comida que eu tinha comido, da conversa gostosa que a gente tinha tido. Eu vi aquele menino com a mão cheia de sabão, lavando a louça para a mãe, um adolescente. E hoje ele já é um homem. E aquele menino tem um caminho doce. E eu mandei um áudio para ela, eu disse, amiga, eu estou impactada, porque eu me lembrei do dia em que o Espírito Santo me disse que o caminho do seu filho era doce. E o caminho dele era doce, porque ele era obediente. E eu achei muito interessante como o Senhor o chamou. O nome dele é doce. O nome dele é obediente. Sabe por quê? Porque ele respeita um mandamento muito forte, que é honrar pai e mãe. Esse menino estava em viagem e o nome dele estava sendo mencionado. Na faculdade que ele estudou, era uma faculdade particular, todos os diretores chamaram ele numa sala e falaram, olha, a gente está sabendo que você está fazendo mestrado, está indo fazer um mestrado. Quando você terminar esse mestrado, vem para a faculdade dar aula aqui, por favor. Então é um menino que ele já tem portas abertas. Sabe por quê? Porque a porta, o caminho do obediente é doce e as portas dele são abertas. Aquela mãe, aquele pai tem condição de dar o melhor carro do mundo para esse menino. E eles não dão.
Esse menino anda de ônibus. Esse menino anda com o carro do pai e da mãe. Sabe por quê? Porque na vida a gente não pode ter tudo que quer. É um menino simples. É um menino humilde. É um menino... Ele estava fazendo estágio num lugar e o povo do estágio implorou para ele aceitar um emprego. Só que se ele aceitasse um emprego, ele ia ter o tempo de estudo diminuído no mestrado, entende? E o povo do estágio pediu. É um lugar muito importante em Brasília. E o povo do estágio pediu, por favor. Então, quando você terminar o seu mestrado, trabalha com a gente. Sabe por quê? Porque você é importante. Porque você é bom. Porque aqui com você funciona. E aquele menino é um menino obediente. Ele tem lá uns 22, 23 anos. Nossa, já tá fazendo mestrado já, gente. Já tá fazendo mestrado. E os professores do mestrado já estão extremamente impactados com ele. E o caminho dele é doce. Um menino que ajuda todo mundo, que honra o pai, que honra a mãe, que ajuda os irmãos. Ele tem irmão pequeno. Ele dá comida na boca do irmão pequeno. Minha amiga tem um grandão, um médio e um pequenininho. Um custosinho gostoso, a coisa mais gostosa do mundo. Um que faz dengo, gente, porque ele não tem um pai, ele tem três pais. Ele é muito fofo. Tia Polly, você trouxe um doce aí pra mim, Tia Polly? E aquele menino, com 6 anos, é um menino obediente. E eu falei pra ela, eu estou aqui para observar a tua criação, minha filha. Porque eu vou te dizer, os seus 3 filhos são impactantes. Ela tirou um final de semana de descanso, o mais velho não pôde ir agora de novo, porque o mais velho teve que voltar, né, pro mestrado e tal. E foi o do meio, que é um menino de ouro. E o pequenininho, eles foram pro Hotel Fazenda. Quando eles chegam nesse Hotel Fazenda, as pessoas ficam impactadas com aqueles 2 menininhos. O adolescente e a criancinha. Porque o adolescente cuida da criancinha como se fosse o próprio filho. E o nome da criancinha no meu coração é Sorriso, porque ele é muito sapeca. Ele gosta, ele brinca, e ele quer interação, e ele quer contar história, e ele quer doce. E o do meio é responsabilidade. O nome do mais velho é Doce, Responsabilidade e Sorriso. Esses são os nomes dos filhos que ela colocou no mundo. Mas sabe por que ela gerou filhos com nomes tão lindos? Helena, que nome é esse? É como eu os vejo. Todas as vezes que eu vejo aquele menino do meio, responsabilidade. Aquele menino do meio ficou em recuperação em 2 matérias. Ele ficou muito chateado. E as pessoas começaram a brigar com ele. E eu comecei a brigar com todo mundo. Sabe por quê? Porque aquele menino passou um problema muito sério esse ano. A minha amiga teve um problema de saúde pesado. Mais pesado. De que ela só não foi pra glória. Porque não era a hora dela. E o problema de saúde dela não girou em torno de um dia. Foram meses, muitos meses, muito doente. E o tempo de recuperação dela foi muito longo. E ainda está sendo. Então, vem uma mãe à beira da morte, no meio do caminho. O pai, o provedor, teve um ataque cardíaco. Melhorou um pouco. Teve outro ataque cardíaco. Melhorou um pouco, teve outro ataque cardíaco.
Então aí a gente tem um cenário com uma mãe à beira da morte. Um pai que de mês em mês estava tendo ataques cardíacos. E você vem um menino adolescente. Vocês acham que isso não ia refletir na nota dele? Eu fiz essa pergunta para ela. Falei, pega leve. Pega leve. Esse menino ficou de recuperação só em 2 matérias. Ah, mas ele tirou 10 na recuperação? Os professores falavam. O professor não falou nada. O professor não sabe de nada. Sabe por que esse menino ficou de recuperação em 2 matérias? Porque o nome dele é responsabilidade. Ele é responsável. E ele se viu ali, tendo que cuidar do pequeno. Gerir todas aquelas emoções de pai doente, mãe doente, e mãe muito doente, pai muito doente. E ele se viu ali, cheio de responsabilidades. E ele é só um garotinho. Ela, ai meu Deus, o fulano recebe uma advogada na casa dele, sem ele ter contratado. Eu falei, ele me contratou. E aquele menino do meio, tão responsável, assumiu todos os cuidados com o filho mais novo. Vocês acham que isso não ia refletir em alguma coisa na vida dele? Ele é muito responsável. Agora, no final do ano, que a situação estava toda estável, que o pai estava bem, que a mãe estava melhor, ele foi sentar, ele estudou. Com 1 semana, ele tirou 10 na recuperação. Aí todo mundo começou a julgar ele, mas era nítido. Eu falei, esse menino estava com perigo até de reprovar. Tirar 10 na recuperação é óbvio, vocês estão bem. A base está bem. Então, quando uma mãe e um pai estão fragilizados, a base não está bem, acontece tantos problemas. Vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? Apesar do caminho do mais velho ser doce, o caminho dele, porque é um caminho de obediência, o mais velho se viu. Eu sou o que dirige, eu sou o que leva os meninos para todos os lugares. Ele se viu explodindo por dentro. Ele paralisou. E mesmo assim, o nome dele foi notável. O do meio ficou em recuperação. Mesmo assim, ele conseguiu se recuperar. E o mais novo, um sapeca. O mais novo é um sapeca. Sabe aquele filme A Vida é Bela? Em que o pai fica distraindo a filha, a filhinha, para que ela não sinta as dores do holocausto? É isso que aquela família fazia com a criancinha. E levava o menino para o parque, e levava o menino para isso, e comprava doce, dava comida na boca, e não sei o quê. E mesmo assim, o sorriso se tornou sério. O menino de 6 anos começou a ser sério. Porque o problema que estava acontecendo naquela família era sério. Mas as coisas no final do ano foram se estabilizando e aquela família continuou sólida. Sabe por quê? Porque a base estava formada. Porque eles estavam juntos e porque eles não desistiram um do outro. O sorriso, a responsabilidade e o doce passaram o ano passado todinho tendo que ter um caminho sólido pela frente para que eles não tivessem a base deles estremecida. E foi interessante observar aquela família no passado. Agora está começando a estabilizar, está começando a ficar tudo bem, está começando a dar certo, está começando a resolver. Mas eu quero contar para vocês uma coisa. Sabe por que funcionou? Sabe por que aquela família funcionou ano passado? Era para estar um caos. Simplesmente porque a base estava certa. E porque todos ali eram obedientes. A mãe fazia o papel dela. O pai fazia o papel dele. E os filhos obedeciam. Os filhos sabiam o seu papel.
A mãe sabia o seu papel. Quando a mãe não conseguia levantar da cama por meses, o pequeno sabia a hora de tomar banho. O mais velho sabia a hora de colocar o pequeno no banho. Eles sabiam que tinham que dar comida. Quando a mãe não estava dando conta nem dela, quando a mãe precisava de ajuda, todos sabiam o que tinham que fazer. Sabe por quê? Porque a base estava formada. Talvez você venha de uma família sem base, sem estrutura. Então você não aprendeu o caminho como eles aprenderam. Talvez você não aprendeu a ser obediente como eles aprenderam. Mas eu posso te contar uma coisa? Mesmo assim, a mão do Senhor não está encolhida para você. No dia mau, o dia mau, ele vem para justos e injustos. E eu tô te contando algo que aconteceu com uma família que tem uma base completamente justa. Mesmo com caos instalado naquela família, no final do ano, o obediente ganhou um prêmio. O nome dele foi para o jornal. Ele passou no mestrado. Ele foi o melhor aluno do mestrado. O responsável recuperou. E o mais novo recuperou também o seu sorriso. Mas deixa eu falar. Tudo começa no pai. Tudo começa na base da obediência. Tudo começa com o amor à palavra. Tudo começou na vida deles aqui. Poliana, como uma família conseguiu ser tão sólida? Tomem. Foi a palavra que o salvou. Quando aquela mãe estava na beira da morte, aqueles meninos sabiam que Deus era o refúgio. Quando o pai teve o primeiro, o segundo, o terceiro ataque cardíaco, aquela família sabia que eles precisavam dobrar os seus joelhos e crer que Deus ia fazer um milagre. E fez. O doce não impediu de experimentar o amargo. O responsável não foi impedido de ficar desorganizado em um determinado tempo. E o sorriso, mesmo assim, ficou sério. Mas os três tinham uma base completamente formada. Talvez você está falando aqui comigo, você está aqui comigo e você não tem uma base formada. Eu quero te orientar por onde você começa. Pela palavra. A palavra precisa ser escondida no teu coração. Porque é a palavra que vai te livrar no dia mau. É a palavra que vai fazer o seu caminho ser doce. É a palavra quem vai te dar poder e autoridade. É a palavra quem vai voltar com que você sorria. É a palavra quem vai te dar direção. É a palavra quem vai te dar conhecimento. É a palavra que vai te dar discernimento. É a palavra e a palavra. E ainda que o dia mal chegue, como chegou na vida daquela família, e foi a palavra que mudou a sorte de cada um ali. E é a palavra que vai mudar a tua sorte. Cristo está esperando pela noiva pura. Chegou a hora da noiva se purificar. Se você é a noiva de Cristo, você precisa olhar para o Senhor. Esse texto de Isaías 50 fala de um abandono. Abandonaram Deus a troco de nada. A troco de nada. Deus, ele fala: por que vocês me repudiaram? Eu não encolhi minha mão. Eu não entreguei carta de divórcio. Por que é que vocês não vêm para mim? Eu sou o livramento. Eu sou a saída. Eu sou a resposta. Sou eu. Sou eu que vou mudar a tua sorte. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Ainda que você e eu não sejamos fiéis,
Deus é fiel. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nos santifica na verdade, Pai. Nos leve à sala do trono. Eu sei que ainda que sejamos infiéis, o Senhor é fiel. Nos purifica, Senhor. Nos leve a um outro nível. Senhor, eu sei que até aqui a gente fez do nosso jeito, mas daqui para frente queremos fazer do seu. Espírito Santo da verdade, nos convença da verdade, da justiça e do juízo. Nos leve a caminhos sublimes, onde possamos nos encontrar contigo face a face. Em nome de Jesus. Amém. A resposta para tudo que você precisa está na palavra. É ela que vai mudar a tua sorte e fazer com que você pise em pastos verdejantes. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional que é meu, que é seu, que é nosso, mas ele é principalmente de Jesus e é por ele que a gente levanta todos os dias de amanhã, ou todos os dias. Amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, até a consumação dos séculos. Gente, um dia lindo para todo mundo, um dia profético, um dia que milagres vão acontecer na sua vida e na minha, amém? Um beijo, povo, até amanhã.